Então... O vídeo de hoje é um assunto super especial que eu tava há um tempo já pra falar aqui no canal. Eu resolvi então fazer uma série de vídeos aí sobre o assunto, respondendo perguntas frequentes da galera. Muita gente perguntou muita coisa pra Fabi, essa é a Fabi que está com a gente hoje. Eu pedi ajuda pra falar do assunto porque o assunto é muito complexo. E nós duas passamos pela mesma situação, basicamente, quase, mais ou menos. Então a gente vai falar sobre como trabalhar na Disney. É uma pergunta que muitas pessoas nos fazem quando descobriram que a gente já teve essa oportunidade. O modo mais fácil de trabalhar na Disney, então, é por meio desses programas que tem. Existem vários programas da Disney por todo o mundo e alguns especificamente para os brasileiros. Então a gente vai falar mais desses programas hoje, especificamente do programa que eu e a Fábio a gente fez em comum, que é o ICP. Hoje, especificamente para os brasileiros, a Disney conta com 3 programas. Atualmente eles precisam um do outro para acontecer, no caso tu tem que fazer eles em uma certa ordem, tu tem que fazer um para poder prestar o outro. E o primeiro deles é o ICP, também conhecido como CEP, que foi então um programa que a Fábio acabou de voltar, ela tá bem fresh, ela voltou agora em fevereiro. Então tem uma certa ordem, o primeiro deles é o ICP, como eu disse, também conhecido como CEP. Ele dura em torno de 2 meses e meio a 3 meses. O segundo programa, ele é o Park Reader, que ele é um pouco parecido no quesito tempo com o primeiro, ele dura 3 meses. A diferença é que ele ocorre no meio do ano, ao invés do início do ano, como é o ICP. E o último, mas realmente não menos importante, que acredito que seja o maior deles, que dura mais tempo no caso, que é a duração de 1 ano, que é o Guest Relations. Bom, começando a falar então do ICP, desse programa tão especial pra gente. Tem alguns pré-requisitos, são bem básicos na verdade. Tem que estar matriculado em um curso, né, na faculdade, em um curso que seja reconhecido pelo MEC. Tem que estar cursando então a partir do segundo semestre até o último. Tem que ter mais de 18 anos, tem que ter um inglês bom. Eu não diria fluente, eles não pedem um inglês absolutamente perfeito. Eles falam fluente no site, mas não precisa, eu não tenho inglês fluente. Fluente no quesito de que tu consegue segurar uma conversa, consegue se comunicar bem com as pessoas. Sobre o que tu vai fazer lá, tem várias funções diferentes. Que a gente chama de roles. Que a gente chama de roles, exatamente. E essas funções, a Disney vai te dar a possibilidade de tu botar num ranking, né? Quais que tu quer mais, quais que tu quer menos. Mas, assim como os condomínios, não é uma coisa que vai partir de ti. Assim, a palavra final é sempre da Disney. Então, assim, a Disney vai te dizer onde é que tu vai trabalhar, qual location, qual role. A gente vai começar falando, então, das etapas do processo seletivo. O processo seletivo ele é bem longo, por mais que o programa dure 2 meses e meio a 3 meses ali, que pega o final do ano e o início do ano. Ele é um processo longo de 9 meses, basicamente. Então, basicamente 1 ano se dedicando ao processo. Exatamente. Acho que a Fabi tá com isso mais fresh, assim, na cabeça. Ela recém voltou, então ela pode falar melhor do processo seletivo pra gente. Então, a primeira etapa que tu deve fazer é ficar ligado no site da STB, que é quem faz a ponte Disney, nós, candidatos. Mais ou menos por março, abril, eles abrem as inscrições. Um pouquinho antes eles já avisam as cidades onde vai ter as palestras. Eles vão avisar, na verdade, pelo menos foi assim nos últimos anos, o dia e o horário que vai, tipo, abrir as inscrições. Na verdade, já saiu pra esse ano, né? Já saiu a data. 20 de março, a partir das 10 horas. Então, quem quiser realmente se inscrever, fiquem ligados, principalmente no horário, gente. Porque vocês acham que não vai esgotar, mas esgota em questão de horas, assim. São Paulo esgota em, tipo, 3 minutos. É muito absurdo, assim. É muito bom. Floripa, acho que foi uns 7 ou 8 minutos também. É bem rápido, assim, tem que estar ligado e rezar pra internet funcionar. Por favor, e conseguir. Então, esse é o primeiro passo pra tu ter certeza que tu tem o teu lugar na palestra. Aí a primeira fase acontece geralmente em maio e, como eu disse, acontece em umas 5 cidades pelo Brasil. Então é basicamente uma semana, a cada semana é uma palestra e durante essa semana as entrevistas. Quando tu chegar na palestra, eles vão te dar tipo uma ficha que diz o dia e o horário da tua entrevista. Lembrando que eles dão preferência pra quem teve que viajar, quem não mora no estado. Então é basicamente uma palestra bem legal, assim, acho que dura 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouco. É bem explicativa, muitas pessoas ficam perguntando as mesmas coisas todo ano. Todo ano. É legal já ir sabendo algumas coisas, até porque, por exemplo, se a tua entrevista é logo em seguida da palestra, tu já tem que saber, assim, quais opções de roles tu tá mais afim e tudo mais. Isso eles vão detalhar lá, mas é interessante já ir sabendo alguma coisa. Interessante saber mais da empresa também, sabe? Estudar um pouco sobre a Disney, porque acho que isso em qualquer etapa
de processo seletivo para qualquer trabalho, né? É interessante tu saber sobre a empresa que tu tá aplicando para. E a Disney é uma empresa imensa, né? Que muita gente sabe sobre, mas é legal dar uma estudada assim mais profunda para saber onde é que tu tá se metendo. Sim, porque saber que a Disney faz filmes, né? Exatamente. Isso todo mundo sabe, mas o que é a empresa, né? Quais são as chaves da empresa, o que eles prezam. Exatamente. E isso é muito o que eles falam na palestra, mas tu já chegar assim sabendo, pelo menos assim, o mínimo que eles vão falar na palestra, já é interessante, assim, já demonstra mais interesse, né? Também, galera, eu sei que tem muita gente que se interessa muito por essa parte das perguntas frequentes, de como ir pra entrevista e toda essa parte. E nesses próximos vídeos que a gente vai postar, a gente vai falar um pouco especificamente sobre isso, vai ter um vídeo só disso. Eu lembro que no meu processo seletivo eu tinha muito interesse principalmente nisso, então acredito que seja interesse de muita gente. E é legal saber, como a gente disse, chegar mais preparado para a entrevista possível, né? E como eu fiz o processo seletivo 2 vezes, porque a primeira vez eu não passei, eu tenho, assim, a diferença de um entrevistador pro outro, assim, da forma da entrevista, as perguntas, tudo, assim, depende muito do entrevistador. Mas falando da primeira fase ainda, essa entrevista é geralmente em trio. Uns anos atrás ela costumava ser em dupla, mas eu acho que por conta de muita gente se aplicando, ela tá sendo em trio. E ela é feita por um entrevistador brasileiro, que no caso é alguém da STB, mas essa entrevista é toda em inglês. Então... Isso é importante, gente. Entrevista é em inglês. Não cheguem lá achando que a entrevista vai ser em português, porque esse é o erro mais bizarro que eles vão achar, assim, sabe? E muita gente perguntou isso, né? No dia da palestra, entrevista em inglês, tipo... Porque a palestra é em português, né? A palestra é em português, exatamente. Mas a entrevista é em inglês. Feita essa entrevista, tu vai esperar por volta de 1 mês, dependendo de onde tu fez a tua palestra, porque se tu foi uma das primeiras cidades, tu vai esperar mais do que as últimas. Mas quando vier o resultado, tem 3 possíveis resultados. Ou tu vai ser aprovado, Yes! Ou tu vai ficar de stand-by, que é tipo assim, nem passei, mas também não levei um não. É o famoso limbo, né, gente? Tipo assim, tô ali esperando. Baita limbo. Baita limbo. Ou tu pode reprovar direto, aí é tipo assim, não desista, tente novamente, ano que vem. Não desista. Nunca desista. Nunca desista, vai. Se é o que vocês querem, sério. Eu conheço muita gente, tipo, a Fabi é só uma das pessoas que, tipo, não passou de primeira e que já tava se sentindo preparada e tal. Então, tipo, realmente, tentem de novo, não desistam. Eu conheço muita gente que tá ali no 3º processo seletivo e não desistam mesmo, porque é uma experiência única e muito legal e vale muito a pena. Tem muita gente que passa de primeira, mas eu conheci no meu programa várias pessoas que tinham tentado no mesmo ano que eu e também não tinham passado, e acabou que, assim, a gente viu que quando é pra ser, sabe? É muito difícil levar o não, né? Quando você tá tentando. Ainda mais que o processo é longo, né? Tu fica, tipo, muito tempo esperando, uma vez por ano só. Mas tudo tem o seu tempo, não desistam, eu sou a prova disso. Tentem de novo e vai dar certo. Então, basicamente é isso. Quando tu recebe o aprovado e começa a ir, né, em direção à segunda etapa, a Disney vai começar a pedir alguns documentos, então já dá aquele nervoso porque tu tá no site da Disney, né? Tu já tá preparando as coisas, mas calma que ainda tem mais uma fase. E essa segunda fase, ela acontece geralmente, acho que geralmente quase sempre, em agosto, em São Paulo. Que é quando vem, basicamente, acho que uns 5 entrevistadores da Disney mesmo, então americanos. E eles se programam pra ficar uma semana aqui. Então é tipo assim, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, entrevistando o dia inteiro. É muita entrevista. É muita entrevista. É muito rápido, na verdade, porque eles fazem tudo muito rápido. Eles têm pouco tempo aqui no Brasil e eles fazem, como a Fábio disse, em uma semana todas as entrevistas. Então imagina. O dia inteiro. Eles não param. Muita gente. Pra essa segunda fase, o legal é que tu vai poder marcar a data e o horário da tua entrevista. Então tu vai pra São Paulo, se tu não é de São Paulo, já sabendo assim, eu tenho que estar lá no prédio da Disney, por exemplo, na terça-feira às 10 da manhã. Então já é algo melhor do que a primeira fase, que tu tem essa certeza de quando vai ser a tua entrevista. Já é tudo mais certinho, assim, eu diria que é tudo mais organizado, na verdade, também na segunda fase. Aí chegando lá, essa entrevista vai ser individual, então vai ser tu e o recrutador da Disney. E é uma entrevista totalmente diferente da primeira. É uma entrevista mais longa, enquanto a primeira, em 3 pessoas, é o quê? 10 minutos? Essa é 30 minutos, assim, tu e o entrevistador sozinho. Varia muito o tempo de entrevista, né? Eu conheço gente que foi 15 minutos, 10 minutos, eu conheço gente que foi 30. Então, tudo vai depender do teu entrevistador, da tua entrevista e como é que vai ir. Como a Fabi disse, o clima é totalmente diferente da primeira. Ele é bem mais legal, na verdade, é bem mais leve, assim. E tu tá realmente conversando com um cast member, na verdade, da Disney. Então, é mais detalhista, eu acho. Mas claro, isso a gente não vai entrar em detalhes, porque isso vai ficar para um outro vídeo, senão a gente vai falar muito aqui e o vídeo vai ficar imenso. Nessa fase também conta os 3 resultados possíveis. O resultado é mais rápido, inclusive, eu acho que
Em 2 semanas tu já tem o resultado. Então é isso, a segunda fase, assim que tu receber o resultado, né? Se tu realmente for aprovado, parabéns. Você está pronto para ser um cast member. Viver um bora, sonho. Bora viver um sonho. Mas é basicamente isso. Como eu disse, o processo seletivo é bem longo. No final do processo, o que também é uma dúvida muito frequente é os gastos, né? Com o programa. Os gastos são basicamente visto, a taxa do visto, a tua passagem, claro, né? De ida e volta. Taxa do housing, que a gente também pode falar um pouco mais num vídeo que a gente vai falar só sobre o housing. O que mais? Seguro-saúde. Seguro-saúde, que é bem importante. Bem importante, eu tive que usar. É bem importante. É bem importante porque, ó, temos uma testemunha de que foi importante. Foi importante. Outra coisa, gente, o primeiro programa da Disney, que é esse que a gente tá falando especificamente, o ICP, a Disney pede pra que seja um seguro específico. Pelo menos no meu ano ela pediu que fosse o Lloyd's of London. Sim, no nosso também. Então, tipo, não sei se vai continuar esse ano ou nos próximos, porque geralmente muda umas coisinhas ali, aqui e ali, né? Mas no meu ano e no ano da Fábio era obrigatoriamente o Lloyd's of London, que é um seguro, sei lá, que a Disney confia mais, não sei. Eles devem ter uma parceria ou alguma coisa. Exatamente. Daí eles oferecem 2, um mais barato e um mais caro. Eu já vi gente pegando o mais barato e pegando o outro por fora. Eu peguei só o mais caro desse da Disney e eu usei e não tive nenhum custo. Foi show. Foi show, funcionou. Estou bem, estou viva. Bom, entre outras perguntas frequentes também tinha muito sobre pagamento, rotina de trabalho, como se sustenta lá, como é que é tudo isso. Sobre rotina de trabalho a gente vai falar muito mais ainda em outros vídeos, então a gente não quer prolongar muito aqui. Mas sobre pagamento, dá pra sustentar, dá pra voltar com dinheiro pro Brasil? Sobre isso, gente. Então, assim, ó, eu diria que esses intercâmbios da Disney, eles são muito mais pela experiência do que pelo dinheiro. Acho que tu tem que ir muito pela vontade de trabalhar na Disney, de ter essa experiência, de ter essa oportunidade. De viver na Disney por 2, 3 meses. Exatamente, de tipo, realmente tu tem muitos benefícios lá, muitas coisas legais que tu vive, tipo, não tem preço pra isso, sabe? E então realmente não é muito pelo dinheiro, porque o dinheiro é bem o dinheiro certinho pra tu conseguir se sustentar, não precisar de dinheiro vindo do Brasil pra se sustentar lá. Então tu consegue direitinho pagar todas as suas dívidas, assim, todos os teus custos pra viver lá. Mas não acho que seja muito fácil voltar com dinheiro pro Brasil. Eu conheço pessoas que conseguiram, não é impossível. Não é impossível. Se tu se programar direitinho, pegar alguns shifts extras ali aqui, tu consegue. Não é impossível, eu realmente vi já gente fazendo isso. Mas é aquela coisa, tu vai acabar se privando de fazer algumas coisas que são legais de fazer. Sim. Tu lá na Disney, como cast member, tu tem vários benefícios, várias coisas são mais baratas pra ti. Então tu vai acabar tendo experiências que talvez tu não poderia ter se tu fosse um guest normal. Tu não iria poder, né, pagar certa janta, pagar certo lugar pra ir. Se tu não tivesse esse benefício. Então, eu diria, aproveitem, sabe? Aproveitem essas oportunidades. Mas, claro, como eu disse, é possível voltar com o dinheiro. É aquela coisa assim, por exemplo, meu pai pagou minha viagem, eu tenho que devolver o dinheiro pra ele. Exatamente. Se tu te privar de várias coisas lá e guardar o dinheiro, tu consegue. Mas, se eu falar o meu caso, eu tinha uma lista de coisas que eu queria comprar da Disney. Tipo assim, umas tralhas. E eu fui lá, eu comprei toda a minha lista e eu ainda guardei dinheiro pra ir pra Nova York. Eu paguei minha viagem pra Nova York. Voltei cheia de tralha da Disney. Realizei a sua de pra Nova York, tudo com dinheiro de lá, tipo, eu não precisei que ninguém me mandasse dinheiro. Eu voltei zerada, mas consegui fazer tudo que tu queria. Exatamente. Sobre o dinheiro, acho que é isso que a gente tem a dizer. Aproveitem, 40% de desconto. Aproveitem, nessa época específica do ICP, os cast members têm 40% de desconto nas lojas da Disney. Esse desconto vale ouro, porque é muito bom. Sério, tu consegue comprar muitas coisas muito mais baratas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam que vai ter muito mais ainda por vir. A gente vai gravar muito mais. Vou trazer a Fábio pra todos os próximos vídeos. Então deixem o like, se inscrevam no canal, deixem o like aqui pela Fábio. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!